Vamos agora proceder à ceia do Senhor. E para isso vamos abrir a escritura no Salmo 133. É um salmo apenas de 3 versículos, mas é um salmo muito significativo. Inclusive ele já está salmodiado, né? Já está musicalizado, a gente canta esse salmo. É um salmo de Davi, um salmo de romagem, um cântico de romagem, em que os peregrinos cantavam à medida que se dirigiam das suas terras até Jerusalém, para participar de uma das festas instituídas pelo Senhor. Eles iam cantando, andando e cantando. Chama salmo de romaria por isso. E no versículo 1, o salmista ele dá um brado, irmãos. Depois do OH tem uma exclamação. Então nunca a gente pode ler esse versículo assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ó, é um ó, irmãos, longo, é um ó cheio de admiração, cheio de prazer. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando a gente muda essas palavras da boca do salmista para a boca do Senhor, a gente vê todo o prazer que Deus tem quando os crentes estão vivendo em união. O Senhor dá um ó prolongado, ó, e ecoa aquela voz do céu. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Jesus disse para que sejam um, em João 17, para que o mundo creia. Então ele citou a união dos crentes como um fator de atração, de testemunho forte para as pessoas ímpias, para que elas creiam. Aquele povo, como aquele povo é unido. Se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Basta um ter uma necessidade, todos acorrem para ajudar. E o mundo vê isso. E o mundo vê a nossa união. E Jesus disse: e o mundo crê. E o mundo crê. Para que o mundo creia. E Deus aqui no Salmo 133, ele faz duas comparações para ilustrar o seu prazer por essa união entre os irmãos. A primeira está no versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Como entender essa comparação aqui? Os irmãos sabem que Arão foi o primeiro sacerdote, instituído por Deus. E Deus, quando estava dizendo: Moisés, eu vou instituir o sacerdócio humano, escolhi a tribo de Levi. Da tribo de Levi, escolhi a família de Arão para ser a família do sacerdócio. Arão, inclusive, vai ser o primeiro, então ele vai ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é a figura de Cristo. Então eu quero colocar nele uma roupa que realmente chame a atenção. Porque a única forma de chamar a atenção num homem lá da antiga aliança era na indumentária. Porque a revelação de Deus era pouquinho, né? Hoje a forma de chamar a atenção do crente é a palavra que ele prega. É a palavra. Mas numa época em que a revelação era pouca, então Deus impressionava o povo pela aparência. Por isso que o templo tinha ouro, irmãos, era tanto ouro que o povo chegava assim. O salmista disse, o Salmo 84, que quando chegava nas portas de Jerusalém, meus pés paravam na entrada e tremia. Ele via aquele movimento de sacerdotes na iminência das festas, aquele movimento de sacerdotes, de levitas, aquelas visões todas do santuário. Aquilo dava temor e um tremor nos viajantes que chegavam para as festas. Porque Deus procurava impressionar as pessoas com o melhor que se havia, que a gente sabe que é nada com a glória de Jesus Cristo que teve quando veio, que é a glória, o fulgor da palavra. Então tudo era com ouro lá. Aí Deus disse, vou fazer uma roupa e tanto para Arão, e deu as prescrições para Moisés. Moisés, faça assim, assim, assado. É como se fosse um estilista competente, né? Até tem um livro aí, Deus o estilista. Então ele deu o modelo da roupa para Arão, e disse que colocasse aqui 2 pedras nas ombreiras, com os nomes das tribos de Israel, 6 aqui e 6 aqui. E na hora da unção, que Moisés
chegava para ungir o sacerdote Arão, aí Moisés tornava o azeite na cabeça de Arão, então o azeite era uma certa quantidade, e o azeite descia e passava aqui pela barba, né? E descia pela gola, pegava na gola, está descendo, está melando todo o sacerdote. E esse azeite atingia essas duas pedras aqui, irmãos, nas quais estavam 6 nomes da tribo de Israel aqui e 6 aqui. Então a mesma unção que o sacerdote recebia, que representava o Espírito do Senhor, também envolvia ou embebia as 12 tribos de Israel, quer dizer, o povo de Deus. Quer ver esse texto aí? Êxodo 28. Êxodo 28. A partir do versículo 3, você pode ver que o título é As Vestes Sacerdotais. Estão vendo? Que Deus está dando as prescrições para Moisés mandar fazer para Arão. Aí no versículo 5 ele está dizendo: tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Eu quero no capricho. Esmerada é no capricho. Significa isso, no capricho. Veja a glória da roupa aí, né? 7. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. A ombreira do lado direito, a ombreira do lado esquerdo, aqui nos ombros. Versículo 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Então era assim que era para fazer a roupa foi feita assim. No versículo 29, capítulo 29, Arão veste a roupa e agora vai ser consagrado. Veja, o título é o sacrifício e cerimônias de consagração. Aí versículo 7: então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Aí quando a gente vai para o Salmo 133, a gente vê que o óleo que foi colocado na cabeça de Arão foi uma quantidade tal que fez o quê? Desceu para a barba, desceu para a gola e desceu para as vestes, passando aqui pelas pedras de ônix onde estavam as 12 tribos de Israel, que representam a igreja. O que é que o Senhor está dizendo? Está dizendo que quando os irmãos estão em união, o Espírito do Senhor está ligando cada um entre si, e cada um e todos ao Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote que Arão representava. Assim, uma agulha com uma linha, você vai costurando peça por peça, passando por todas elas, né? Pegou do primeiro ao último, e quando chega aqui, está no Senhor Jesus Cristo. Então é uma peça, irmão, sabe? É uma peça no qual Jesus está no meio dos irmãos, sabe? Todos ligados entre si. É essa comparação que o Senhor faz à igreja em união. Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. É como se todos eles estivessem ligados pelo Espírito Santo, e todos ligados ao meu Filho Jesus. É isso que está dizendo aí no versículo 2. E no versículo 3, a segunda comparação. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, essa porta é o país de Israel. Essa porta é o país de Israel. Ali em cima é a Síria, na fronteira do norte. Acima é a Síria. Lá na fronteira de Israel com a Síria tem um monte chamado Monte Hermon, que é o mais alto daquela região. Ele tem 2.600 metros de altura. E ele está ligado a uma cadeia de montes que entra pelo estado de Israel. Montes mais baixos, mas que estão ligados na mesma cordilheira. Esse monte, no inverno, ele gela a sua coroa.
forma aquele bloco de gelo, um bloco de gelo imenso. Quando chega o verão, irmãos, é como uma caixa d'água superior, uma caixa d'água. Ele começa a derreter no verão, aí começa a escoar aquela água por cima dos demais montes que chegam em Israel e começam a escorrer pelos vales de Israel, fertilizando a terra, aguando a terra em tempo de verão, irrigando a terra em tempo de verão. E era uma fartura por conta disso, as colheitas de Israel eram fartas por conta dessa água. E o Senhor usa para fazer essa comparação. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Quando os irmãos estão em união, olhe para o Hermon está lá em cima, num lugar que você não vê, é o céu. O Senhor abre as comportas do céu e derrama bênção sobre o seu povo. Bênção sem medida, por causa da união que os irmãos estão vivendo entre si. E ele diz, termina dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sua família é abençoada, sua igreja é abençoada, seu trabalho é abençoado nos moldes do Senhor. A bênção está sobre você, a bênção na sua família, a bênção na igreja, a bênção em todo aquele que se aproxima de você. Então a ceia, irmãos, tem esse caráter, onde a gente uma vez por mês diz que está em comunhão. Desde a última ceia até agora, eu tenho estado, não é que eu estou só agora, eu tenho estado todo o período em comunhão com meus irmãos, comunhão com o Senhor. E sabemos muito bem disso, temos batido nessa tecla muito aqui. Por isso que isso precisa se transformar numa coisa prática na nossa vida, não é? Nossa vida. Precisamos acudir uns aos outros, para dizermos que estamos ligados uns aos outros de forma verdadeira. Uma igreja que não acode os necessitados, ela não cumpre, irmãos, o seu papel, e a sua ceia não é verdadeira. E também os crentes que devem estar em comunhão com o Senhor, mediante um confessar contínuo dos seus pecados. Senão, tudo é em vão, tudo é mentiroso. Então, o cálice e o pão que nós comemos quer dizer isso, comunhão uns com os outros, e comunhão com o Senhor. E nesse momento nós vamos participar da ceia, convido os diáconos para distribuir os elementos, pão e vinho. Diz a Escritura que antes de comer eles oraram ao Senhor. Então vamos baixar nossas cabeças e vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus bendito, grande é o teu nome, Senhor, pelo teu sacrifício que fizeste em nosso favor, remindo-nos, ó Deus, da morte eterna, pelo teu sangue precioso vertido ali na cruz, Senhor. Um ato que tu fizeste voluntariamente e de muito boa vontade, como diz o Salmo 40, apresentando-te, ó Deus, ao Pai, obedecendo a sua vontade e cumprindo todo o seu desígnio, Senhor, por conta do amor que tu sentiste, ó Deus, por todos aqueles que o Pai te deu. E nós estamos incluídos nestes, ó Deus, e glorificamos o teu nome por isso, porque isso foi um ato exclusivo da tua vontade. Não vistes em nós, ó Deus, nada que te fizeste apetecível, Senhor. Pelo contrário, todos os nossos atos te eram contrários, ó Deus, e nós te odiávamos, ó Deus. Mas aprove a ti nos agraciar com esse favor salvador, prestado onde cabia condenação. Portanto, honramos o teu nome na nossa vida, Senhor, e na nossa morte. E queremos, ó Deus, que tu nos capacites cada dia mais a reconhecer o teu sacrifício em nosso favor, para que manifestemos gratidão, Senhor, como aquele 10º leproso, e não sejamos como os 9 leprosos que tudo receberam e não voltaram para agradecer. Portanto, graças te damos, ó Deus, Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu sacrifício em nosso favor. E aqui nesta hora estamos relembrando exatamente isso, Senhor, participando do pão e do cálice, o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, que foi rasgado em nosso favor e foi vertido por nós, Senhor. Para que possamos manifestar uma ceia verdadeira em toda a nossa existência como igreja, Senhor. E que nunca sejamos mentirosos naquilo que fazemos, Deus, principalmente nesse ato tão solene da ceia do Senhor, em pleno culto público. Portanto, graças te damos em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão, bebamos o cálice.
ansiosa.